Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre codependência. Se você não sabe o que é, fica aqui comigo, que eu vou dar uma resumidinha. Bom, então, o que é o codependente? Codependente é quando se depende excessivamente do outro. Então, a codependência, geralmente o transtorno ele desencadeia em ambientes onde existe regras muito opressoras, uma exposição contínua a um ambiente assim, com regras muito opressoras, onde não se tem espaço para falar sobre afetos, para falar sobre problemas pessoais, interpessoais, onde tem um empobrecimento da comunicação e da troca de afeto. Então, nesses ambientes, por exemplo, uma criança que vive num ambiente assim, geralmente capta muitas vezes uma fragilidade em um dos pais e fica identificado com isso e acaba se tornando madura muito antes do tempo. Então, essa criança ela vai se desenvolvendo sempre buscando ajudar o outro, ajudar os pais, ajudar os irmãos. E quando não faz alguma coisa em prol dessa família, vem o sentimento de culpa, né, de se sentir errado, de sentir que não tá certo. E isso aparece, vou falar agora dentro dos relacionamentos amorosos. Então, dentro de um relacionamento amoroso, se torna meio que uma prisão, porque a pessoa, o codependente, muitas vezes capta uma necessidade ali do parceiro ou da parceira e utiliza isso para se colocar numa posição de que eu tô aqui do seu lado, estamos juntos pro que der e vier. Não que isso não seja legal, né? Acho que isso é um tipo de parceria, mas estou falando aqui dos excessos. Então, é uma pessoa que sente que vai salvar o outro, tá sempre ali se colocando à disposição do parceiro ou da parceira, independente do comportamento do outro, independente das consequências que isso pode causar. Então, muitas vezes se afasta até de si, esquece da própria vida para viver em função do outro. E para a pessoa que é alvo do codependente, também é um sofrimento, porque é como se ficasse aprisionado dentro daquilo. Né, como se tivesse uma dívida de gratidão com o codependente. E muitas vezes não se percebe isso na relação. Quem percebe, muitas vezes, é quem tá de fora, as pessoas que estão em volta. Quem tá dentro da relação, geralmente, sente que tem alguma coisa ali que tá errado, que tá desconfortável, mas não sabe o que é, né? Então, como eu falo sempre nos meus vídeos, é necessário investir na autoestima, no amor próprio, porque sem o amor próprio é impossível amar o outro, pelo menos amar de uma maneira saudável, uma maneira respeitosa, onde você respeita a individualidade do outro e respeita a sua própria individualidade. Então, falando numa linguagem bem informal, o codependente nada mais é do que aquele que cuida da vida do outro, né? E acho que fica muito mais nítido e claro, né, explícito, a codependência em famílias onde tem um foco ali, né? Um usuário de droga, um dependente, né, do alcoolismo. Então, uma mãe que, por exemplo, tem um filho dependente, muitas vezes se volta para esse filho, esquece dos outros, esquece de si e fica lutando, sai na madrugada atrás do filho e se não acha, se sente errado, se sente culpado, que falhou na criação. Então, fica muito mais nítido, muitas vezes abrindo mão da própria vida mesmo para se dedicar ao outro. Tá? Então, esse é um resuminho aqui da codependência. Espero ter ajudado. Se você se identificou, saiba que converse com alguém, converse com as pessoas, faça trocas, né, com outras pessoas, falando sobre as relações, como que é o funcionamento. Claro que você não vai funcionar da mesma maneira do outro, mas conversar ajuda você a entender um pouco melhor aquilo que está dentro de você, como você está enxergando as coisas, né? E se permita, se abra para o novo, né? Não é porque você tem um comportamento assim que você não precisa mudar, né? Esteja aberto para as mudanças, porque muitas mudanças às vezes são tão positivas para o relacionamento, principalmente o relacionamento íntimo, né? Seja o amoroso ou familiar, porque é onde mais aparece e fica evidente qualquer tipo de transtorno, tá bom? Um beijo, até a próxima.